Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nessa aula aqui, excepcionalmente eu não vou ter acesso ao equipamento que eu estou acostumado a utilizar, né? Então, aqui a gente vai falar sobre os macedônicos, né? Fiquei de falar para vocês da segunda parte da aula. Pessoal, é o seguinte, né? Como eu tinha falado para vocês aí na aula passada, né? O Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador, né? Ele foi o maior conquistador da antiguidade. E o Alexandre o Grande, ele dominou ali até as proximidades da Índia, tinha dominado o Oriente Médio, Mesopotâmia, dominou o norte da África, ali na parte do Egito, já tinha dominado a Grécia, dominou a Ásia Menor, tudo isso eu falei para vocês, né, que o Alexandre o Grande fez. O que ficou faltando falar para vocês foi a questão aí do que ele fez no meio do caminho, né? Então, pessoal, quando, por exemplo, o Alexandre o Grande derrotou os persas, ele fez ali uma questão de aculturação. O que é a aculturação? A aculturação, ela é uma ideia de você fazer uma mescla de culturas, né? Então, os macedônicos eles vão, de certa forma, se unir com os povos conquistados, mas principalmente ali com os persas, porque o que vai acontecer? Que o Alexandre o Grande vai fazer um casamento com uma mulher persa chamada Roxana. Então a Roxana ela vai ser mulher do Alexandre, e aí o que se conta ali é que ao mesmo tempo ele vai fazer o casamento entre 10 mil mulheres persas com 10 mil homens gregos e macedônicos. Era uma tentativa ali de fazer com que os persas não se voltassem contra o Alexandre, né? Então isso era uma estratégia dele. É, então isso é uma das coisas que ele vai fazer. O Alexandre o Grande, pessoal, como eu falei para vocês, ele dava ali um tratamento diferenciado de acordo com o ranking do sujeito, né? Que era derrotado, isso eu já falei para vocês. Né? Mas essa estratégia de aculturação vai ser ali primordial, né? Vai ser maior para a questão então dele não ter os persas contra ele, né? Bom, pessoal, o Alexandre o Grande, pessoal, ele vai construir várias cidades chamadas Alexandria, tá? Então isso vai acontecer aí na época dele. O Alexandre morre e aí depois vem o farol de Alexandria sendo construído lá no norte do Egito, que era um farol com centenas de metros de altura que servia para guiar a navegação, né, ali dos homens que estivessem navegando pelo mar Mediterrâneo, né? Então à noite, por exemplo, tinha uma tocha que ficava acesa, né, e durante o dia tinha um espelho que refletia a luz do sol. Então dessa forma você tinha ali a necessidade de orientação no mar, né? Então o farol de Alexandria serviria para isso. Também tinha a biblioteca de Alexandria, né? Enfim, ser uma das principais bibliotecas da antiguidade, tá? Bom, o Alexandre o Grande, pessoal, como eu falei para vocês lá na aula passada, o Aristóteles, que era o seu professor, não vai segui-lo, né? Porque o Alexandre ele vai cair numa situação ali de muita ostentação, né? Então ele vai ter muitas conquistas, ele não vai conseguir manter a moderação. Então, mas ainda assim, o que vai acontecer, que apesar dessa ostentação acontecer, ele vai ser um sujeito generoso, né? E tem aquela lenda lá de quando ele morre, vão ter três desejos lá que ele vai ter, né? Que vai se dizer ali que ele vai pedir, por exemplo, que no funeral dele, que as mãos dele ficassem para fora do caixão. A outra coisa lá que ele vai pedir é que todas as riquezas dele ficassem espalhadas pelo, pelo cortejo, né, pelo chão. E a outra coisa é que o caixão dele fosse carregado pelos melhores médicos do mundo, né? Então é o que se conta aí. E aí ele vai responder depois, né? Vão perguntar para ele por quê. Ele vai dizer que ele quer que as riquezas dele fiquem espalhadas pelo chão, porque ele quer mostrar que as riquezas que nós ganhamos neste mundo ficam aqui mesmo, quando nós morremos, né? Que os melhores médicos deveriam carregar o caixão dele, porque ele queria mostrar que nem mesmo os melhores médicos teriam poder sobre a vida ou sobre a morte. E a questão lá de ficar com as mãos vazias para fora do caixão seria que para passar a mensagem de que de mãos vazias viemos a este mundo e de mãos vazias vamos embora. Então, isso é uma das histórias que se conta sobre ele, né? Então, enfim, esse é o Alexandre o Grande. Depois da morte do Alexandre, isso em 323 a.C., por uma doença que não se conseguiu identificar, ele tinha ali sintomas de febre, né, aparentemente, mas depois da sua morte, o que vai acontecer, pessoal, é que o Império Macedônico vai ser fragmentado. Então o Império ele vai ficar todo dividido. Então cada região vai ficar sendo controlada ali por uma família diferente. Isso vai acontecer
na Mesopotâmia, vai acontecer na Ásia Menor, vai acontecer na Grécia e na Macedônia, vai acontecer no Egito. Enfim, o império vai ter ser todo fragmentado. E aí, pessoal, isso vai facilitar que o império sofra várias derrotas ali para os romanos, né? Então, os romanos aí no início do século II antes de Cristo vão acabar derrotando os macedônicos, né? Então, é isso que vai acontecer com o Império Macedônico, ele vai acabar sendo derrotado. E aí, dessa forma, vai ser a época, então, do novo domínio ali na região, que vai ser o domínio romano, né? Isso aí a partir do século II a.C., tá? Então, pessoal, dessa forma, então era isso que eu tinha para falar por enquanto. Então, a gente volta na próxima aula com o nosso aparato normal, né? Então, por enquanto é isso aqui mesmo. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.